Igreja, amém? Vamos nos pôr de pé. Louvado seja Deus. Vamos estar iniciando o nosso culto da palavra. Louvado seja Deus. Você que teve um dia abençoado aí, diga glória a Deus. Opa, glória a Deus. Amém. Como nós ouvimos ontem, nós teremos lutas. Mas eu digo mais, temos bom ânimo porque o Senhor é conosco. Aleluia. Vamos orar, apresentando ao Senhor estilo momento de adoração. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, pelo Teu cuidado salutar sobre nossas vidas, ó Deus. Agora, ó Pai, continua, Senhor, falando nossos corações, guardando, abençoando nossas vidas, Senhor, através da palavra, através dos louvores, Senhor, através, Senhor, dos testemunhos, Senhor, de toda a nossa adoração. Ó Senhor amado, recebe a nossa adoração nesta noite e fala poderosamente em nossos corações. Pai querido, eu te apresento neste momento também esses pedidos de oração, Senhor amado. Vidas, Senhor Jesus, que confiam no poder que há no Teu nome. Manifesta o Teu poder, trata a respeito, ó Pai, desengaveta processos. Ó Jesus, dá chaves, Senhor amado, de casa. Ó Senhor amado, abre as portas. Ó Senhor Jesus, age em favor do Teu povo que confia, que se chama pelo Teu nome, ó Deus. Manifesta o Teu poder e a Tua glória. Sê conosco nesta noite, opera poderosamente. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. As palmas adoram o Senhor, louvemos a Ele. Igreja com a paz do Senhor, amém, queridas? Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor nessa noite, porque o nosso Deus, Ele é digno. Pra
Você crê nisso? Que enquanto você adora, enquanto você levanta as suas mãos, enquanto você exalta, Ele vem ao teu favor. Oh Senhor, nós cremos nisso e declaramos: és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, santo és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Aleluias, nós te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora nessa noite, porque temos certeza do teu cuidado. Tu és a nossa luz. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Oh, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Você pode declarar mais uma vez, vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Senhor, vem sobre nós. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Pois só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aonde está a adoração da igreja que confia no Senhor? Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga uma palavra de amor, de adoração ao teu Deus nesta noite, porque nesta atmosfera espiritual presente Ele está agindo em seu favor, em favor daqueles que clamam pelo seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar, adorando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta semana nós teremos algumas programações. Amanhã, pela tarde, às 17 horas, nós teremos o culto de libertação com outro conferencista aí internacional, está aparecendo aí na tela. Glória a Jesus. Quarta-feira nós teremos o culto da vitória. Se eu fosse você, eu não perderia, porque estará vindo a nossa amiga Laila Caroline. Louvado seja Deus. Vai ser bênção, eu tenho certeza. Convide mais um para estar aqui conosco, adorando, recebendo do Senhor no culto da vitória. Louvado seja Deus. Quinta-feira, às 17 horas, nós teremos o culto do sobrenatural. A nossa irmã Simara estará, a diaconisa Simara estará ministrando a palavra. E à noite terá o encontro de crescimento. É uma palavra para você, mulher. Uma palavra de maturidade, crescimento espiritual. Não perca, nesse dia 2, às 19h30. Na sexta-feira, às 8h30, nós temos a intercessão. E à noite tem o 6D, não é isso? Isso, às 19h30. No sábado, para a juventude, aí nós teremos Jesus na cabeça, não é isso? Tem aí uma imagem, não tem? Tem não? Então, fica para a próxima. Louvado seja Deus. No domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia, ela não é opcional, né? Ela é ordenança. Por isso, vamos estar aqui vivendo a comunhão na casa de Deus. E à noite o nosso culto de celebração e adoração, louvor ao Senhor. Vamos ofertar ao Senhor com alegria. Diácono Alexandre Oliveira. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo
Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, versículo 3, vai dizer assim: E disse ao rei: Vive eternamente, viva o rei eternamente. Como não estará triste o meu rosto, estando a cidade da casa dos sepulcros de meus pais deserta e as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: O que desejas? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se for do agrado do rei, e teu servo achar graças diante de ti, envia-me ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, e eu reedificarei. Mas, irmão, o que isso tem a ver com oferta? A palavra de Deus no capítulo 1 de Neemias vai falar que ele vai procurar um dos irmãos em Cristo e vai perguntar como está o povo. E aí ele vai ouvir uma história muito triste, que o povo foi levado cativo. Existem pessoas vivendo em miséria, existem pessoas necessitando de auxílio, pessoas morrendo de fome, pessoas sem um lugar para adorar, porque as portas foram derrubadas, os muros foram derrubados, as paredes queimadas, os templos destruídos. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele vai parar, vai sentar, vai chorar, vai lamentar por alguns dias, mas aí a Bíblia vai dizer que ele vai se levantar e vai orar ao Deus dos céus. E aí ele orando a Deus, ele vai pedir estratégia para falar com o rei. Ele vai pedir estratégias para tirar recursos para que ele pudesse ser um instrumento para ofertar o melhor que ele tinha para a casa de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele vai conduzir, ele vai, com o favor do rei, ele vai conduzir aquela obra e vai conseguir motivar o povo de Deus a ofertar o melhor, reconstruir a cidade. E ele não só vai reconstruir as cidades, os templos, os muros, mas vai reconstruir dentro do coração de muita gente aquilo que estava completamente destruído. Quando você oferta ao Senhor, quando você traz o dízimo à casa de Deus, você permite que templos novos sejam construídos. Eu lembro que tem 2 meses atrás inauguramos, 3 meses atrás inauguramos a nossa igreja em Portugal, um lugar idólatra, completamente idólatra, onde as pessoas são muito idólatras e clamavam por uma igreja lá. E aí o seu dízimo e a sua oferta chegou lá, e hoje temos uma igreja em Portugal para aquelas pessoas que estavam necessitando cultuarem a Deus. Quando você oferta e traz o teu dízimo para a casa de Deus, você permite que igrejas sejam abertas em comunidades, igrejas sejam abertas em municípios ou bairros que está coberto de violência, coberto da maldade. Quando você oferta e traz o seu dízimo para a casa de Deus, você permite que uma alma tenha direito à salvação. Portanto, quando você estiver ouvindo a palavra de oferta, oferte o melhor. Não, mas
eu não tenho muita coisa, mas não deixe de ofertar. Se é pouco, oferte o pouco, porque eu tenho certeza, se você fizer esse exercício, Deus vai te proporcionar a você ofertar o muito. Num determinado momento, Neemias só pôde ofertar o choro, a lágrima e a tristeza. Mas um dia, porque ele pôde ofertar o choro, a lágrima, o lamento, ele teve condições de ofertar o melhor dele e reconstruir tudo aquilo junto com o povo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abra portas maravilhosas na sua vida, que você passe em concursos, e você que tem seu filho, seus netos, que eles possam ser os melhores nessa sociedade, que eles possam ser grandes, que eles possam te honrar, que eles possam honrar a Deus, e você possa gozar dos seus dias, passar os seus dias cheios de alegria, porque Deus vai proporcionar na sua casa. Oferte ao Senhor com alegria. Queridos, a paz de Cristo, amém? Estava discutindo aqui entre nós, arrazoando entre si, porque o Paulo falou assim: quarta você não pode faltar. Aí o bispo que vai pregar a terça, na terça pode, né? Pô, Paulo, brincadeira, né? Levanta a sua oferta aí, as suas ofertas, vamos agradecer. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite, porque temos a oportunidade de lançarmos a nossa semente. Temos a convicção que ao seu tempo nós iremos colher tudo aquilo que nós temos semeado, porque tu não deves nada a ninguém, Senhor. E faça prosperar no meio do teu povo, que aqueles que estão em épocas diferentes de plantar, de colher, de regar, que eles possam entender, Senhor, que vai chegar o momento de cada um
E aqui vai chover testemunhos de milagres na área financeira, das portas que serão abertas, negócios que serão estendidos. Senhor, eu creio, Senhor. Existe uma demanda aqui de pessoas que ainda estão desempregadas, Pai, mas eu creio que Tu suprirá todas as necessidades e Tu abrirá uma porta muito maior do que aquilo que eles imaginam, porque Tu és o capaz de nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que assim seja sobre o Teu povo, a Tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Coloque o seu envelope que os irmãos vão recolher. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Todos acharam? Amém? Que a partir do verso 13 diz assim, sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E eles lhe disseram: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estás triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E a eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: a que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, é já hoje o 3º dia, e desde estas coisas aconteceram. Senhor, nesta noite, nós queremos Te louvar. Pedimos a Ti, Senhor, que a Tua palavra, ela desça sobre nossas vidas, porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Pedimos a Ti, porque a Tua palavra, ela nos dá direção, nos dá vida. Que Tu possas nessa noite acender e reacender a chama que está no coração de muitos aqui, para que possa entender, Senhor, que Tu és o autor e consumador da fé, que Tu virás, Senhor, como um ladrão na noite, que Tu virás buscar o Teu povo, a Tua igreja. E Senhor, se aqui, Senhor, é um momento de tribulação, de lutas, lá no céu, aonde Tu tem preparados uma mansão celestial, nós viveremos contigo em paz, em alegria, em harmonia, viveremos a plenitude do Espírito Santo, viveremos, Senhor, juntamente contigo e adoraremos a Ti constantemente. Senhor, nos ajude nessa noite, para que possamos, ó Deus, estar preparado para a Tua vinda. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu pedi a Deus uma palavra, e desde ontem, quando o pastor Rafael falou para mim, eu confesso a você que eu não tinha uma palavra preparada. E hoje eu tive que chegar cedo no trabalho, e foram reuniões atrás de reuniões, mas a palavra dos discípulos do caminho de Emaús estava ecoando no meu coração. Porque aqui tem alguns ensinamentos, e eu quero compartilhar com vocês, para que possamos aprender um pouco acerca desses 2 discípulos. O cenário aqui era um cenário pela qual Jesus, ele havia morrido, ele havia sido crucificado. Jesus, ele, juntamente com seus discípulos,
ele várias vezes ele falara acerca da sua morte. Ele falara do seu propósito. Ele falara daquilo que realmente ele veio. E nós entendemos que a missão de Jesus era uma missão muito árdua. A missão de Jesus era os 3 anos que ele teve do seu ministério, ele era para ele convencer a humanidade. 3 anos. Meu irmão, eu fico perguntando assim, e eu já falei isso aqui várias vezes, se te dessem 3 anos para você fazer isso, o que você faria? 3 anos que Jesus ele teve, para que ele pudesse ali convencer toda a humanidade que ele era o Messias, que ele era o Cordeiro de Deus que tirara o pecado do mundo. Ele teve 3 anos para demonstrar, né, realmente quem ele era, filho de Deus. O que eu acho interessante aqui é que Jesus ele poderia ficar preocupado, ele poderia ficar ansioso, ele poderia ficar desesperado. Como em 3 anos eu vou fazer? Porque a gente acha que 3 anos é muito tempo, mas não, é pouco tempo. É pouco tempo. E talvez uma das estratégias seria pregar. Bem, eu vou reunir o máximo de multidões, né? E eu prego para a multidão, porque quando eu pregar para a multidão, aquilo vai se multiplicar. Não, mas ele não se preocupava em pregar para a multidão. Ele se preocupava em pregar por uma pessoa só. Como ele pregou para Nicodemos, como ele pregou para a mulher samaritana. A preocupação de Jesus, meu irmão, uma coisa que você tem que entender, que se Deus está no negócio, se Deus ele prometeu algo na tua vida, o tempo pertence a Ele, e o que Ele prometeu vai chegar no momento e na hora certa. Muitas das vezes andamos nós preocupados, por isso que Jesus ele separa um capítulo inteiro de Mateus, capítulo 6, para falar sobre ansiedade. Nós falamos na lição de casais vitoriosos que a depressão são marcas do passado, a ansiedade são marcas do futuro, e a gente tem que viver o presente. Então, nós temos que entender o seguinte, que eu tenho que celebrar esse presente, eu tenho que celebrar este momento. Viva um momento que Deus te proporcionou hoje. Chega em casa, abraça o teu esposo, dê um beijo bem gostoso nele. Abraça a tua esposa, dê um beijo nela. Abraça o teu filho, dê um beijo, porque é o presente que Deus te deu para você celebrar. Para um pouco de esquecer do futuro, de lembrar do futuro, das promessas, daquilo que você quer fazer. Esquece um pouco do passado e comece agora a celebrar. Fizemos uma dinâmica interessante. Quanto tempo, se você tivesse muito tempo, o que você faria? Se você tivesse muito tempo, o que você faria? E uns falaram, olha, eu quero estudar, eu quero viajar, eu quero... E aí, invertemos a pergunta. Se você tiver pouco tempo, o que você faria? Eu procuraria a minha mãe, eu abraçaria mais o meu filho, Você entende como é que nós temos que valorizar aquilo que já está próximo de nós? Como temos que valorizar aquilo que Deus já nos deu? A felicidade, a paz, é quando você chega em casa, fala assim, nossa, o meu lar tem paz. O meu lar é um pedacinho do céu. Eu não estou conjecturando, eu estou dizendo para você que o meu lar é um pedaço do céu. O meu lar, a harmonia que eu tenho dentro da minha casa, Deus me proporciona, porque a paz que excede todo entendimento é Deus que dá. Aproveite sim, como filho de Deus e herdeiro dele, a paz e a promessa que ele tem para a tua vida. O que eu acho interessante aqui é que Jesus, sim, ele com os 3 anos que ele teve, ele influenciou, meu irmão. Influenciou de uma maneira tão poderosa, não por palavras, mas por atitude. E se você quer conhecer alguém, passa a perceber os mínimos detalhes dela. Uma vez uma menina, ela estava namorando um rapaz, e ela falou assim, pastor, como é que eu posso conhecer mais esse meu namorado? Porque eu tenho pouco tempo com ele, eu vou casar. E eu falei para ela assim, perceba os mínimos detalhes dele. Porque são as pequenas atitudes que diz grandes coisas. Pelas atitudes de Jesus, as pessoas começaram a observar porque ele era diferente.
ele era diferente. Quando ele entrou numa aldeia de samaritano, onde o discípulo do amor falou assim: mestre, os samaritanos não nos receberam. Você quer que eu peça para descer fogo do céu, igual o profeta Elias fez? E ele falou assim: de que espírito vós sois? Porque eu não sou desse espírito. Eu não tenho esses pensamentos. E ele começou sim a influenciar, porque Jesus, ele trazia de uma maneira doce e suave a pregação da palavra. Portanto, quando Jesus ele foi crucificado, ele ali disse, ele cumpriu o propósito dele e disse que está consumado. E ali eu entendo que ele encerrou o seu projeto. Ele na terra como homem, como carne, que ele suportou todas as adversidades, suportou todas as dificuldades, ele encerrou, ele finalizou, ele foi até o final. Você entende? Ele cumpriu aquilo que o Pai ordenara sobre a vida dele, ele cumpriu. E nós também temos um propósito, nós também temos um projeto. E eu quero profetizar para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Ninguém vai se perder. Você não vai parar no meio do caminho. Você vai cumprir. Você vai cumprir aquilo que Deus tem para a tua casa e para a tua vida. Se você crê, meu irmão, se você crê, adore a Ele, glorifica o nome dEle. Oh, aleluia. Por isso que Ele diz, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, vós também vencereis. Ei, eu não estou olhando para perdedor, eu estou olhando aqui para vencedor. Eu estou olhando aqui para vencedor. Eu estou olhando aqui para pessoas que amanhã de manhã vai levantar e vai dizer assim: olha, eu estou desempregado, mas Deus vai abrir uma porta. Oh, Ramanashuri Komanai. Pessoas que vão chegar, olha, eu sei que o meu lar está conturbado, mas quando eu chegar em casa, Deus vai agir, vai fazer um milagre na minha casa. Eu estou falando aqui para vencedores. Oh, aleluia, aleluia. E ele cumpriu o seu propósito. Oh, cumpriu. Cumpriu, meu irmão. Mesmo pessoas negando a ele, mesmo pessoas dando as costas para ele. Oh, aleluia. E quem se levantou contra ele? Aqueles que diziam que praticavam da mesma fé. Quem se levantou contra ele? Quem caluniou ele? Aquele que dizia que servia a Deus. Você entende, irmãos, que às vezes nós decepcionamos com pessoas não que estão lá fora, mas que estão na casa de Deus. E uma coisa que eu aprendi sobre identidade, eu falei aqui ontem de manhã. Você não tem que pôr à prova quem você é. Você não tem que pôr à prova quem você é. Você tem que entender que Deus chamou você. E aí o que eu acho interessante é que, mesmo nas perseguições, nas dificuldades e nas lutas, Jesus, ele não levantou uma palavra para se defender, pastor Wilton. Ele não levantou uma palavra. Levantaram calúnias contra ele. E ele não teve uma palavra assim para se defender. Mas eu não falei isso, ele não falou nada. Ah, você disse que derribava o templo, você disse que é o rei dos judeus. Jesus ficou na dele. Porque quando se levantar uma calúnia contra você, escute o que eu vou te dizer. Não queira se defender, não. Porque o juiz, ele está à porta, ele vai defender você. Pastor, levantaram uma calúnia contra mim no trabalho. Você não tem que provar quem você é. Porque Deus sabe da tua fidelidade. E Ele vai te proteger, porque a tua inocência, ela te protege. Você entende? Você entende que pode se levantar, pode falar o que for? Pode falar o que for? Porque Deus, Ele peleja sobre a tua causa. Ele sabe o que é ser caluniado. Ele sabe o que é ser difamado. Mas Ele foi até o final. Oh, Ele foi até o final. Ele foi até o final, irmãos.
ele foi, ele não desistiu, ele não desceu da cruz. Por mais que falasse assim, olha, desça tu da cruz, ele não desceu. Porque ele sabia que estaríamos aqui nesta noite glorificando e exaltando o nome dele. Ele sabia que existe um povo lavado e remido, um remanescente, que não vai se negar, não vai se prostrar a esse mundo, não vai se curvar diante desse mundo. O sacrifício dele não foi em vão. Oh, aleluia. E agora Jesus foi crucificado. E como ele havia dito, o terceiro dia ele ia ressuscitar. E quem é o cenário aqui? O cenário são 2 discípulos. Não era o dos 12, mas eram 2 discípulos. 2 discípulos que estavam desiludidos, decepcionados e contrariados. Desilusão, decepção e contrariedades argumentava no coração deles. Eu não estou falando que era um membro qualquer, um membro comum, eram discípulos, aquele que andava com Jesus. E uma coisa que eu acho interessante é que Jesus, após a sua ressurreição, ele ficou 40 dias aqui na terra. E se ele tivesse 40 dias, a primeira coisa que a pessoa vai falar para você, falar, você tem 40 dias aqui. Você faria o quê? Você ficaria mais próxima da tua família. Você procuraria a tua família. Valorizaria mais ela. Estaria mais junto dela. E ele não. Dentre as suas aparições, ele apareceu para 2 discípulos frustrados. 2 discípulos frustrados. O que eu acho interessante aqui é que há no coração de Deus uma disposição para buscar aqueles que querem buscar a presença de Jesus. Se você quer buscar a presença de Jesus, Deus ele está te procurando. Porque quem procurou aqueles 2 discípulos foi Jesus. Então Jesus ele está te procurando nessa noite. Oh, Jesus ele está te procurando nessa noite. E a Bíblia nos afirma no verso 13 que aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou dele. Perdão, verso 13, me desculpe. E eis que no mesmo dia em que iam dois deles para a aldeia, que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. A distância de Emaús para Jerusalém, alguns estudiosos dizem que era em torno de 11 quilômetros. 11 quilômetros. Então, os discípulos, ao invés de ficar em Jerusalém, eles começaram a se afastar. Eles começaram a se distanciar. E uma coisa que eu aprendo aqui é que quanto mais eu me distanciar de Jerusalém, mais distante eu fico de Jesus. Quanto mais eu me distanciar de Jerusalém, mais eu fico vulnerável para os ataques de Satanás. Quanto mais eu me distanciar de Jerusalém, eu começo a ficar com meus sentidos agravados. Talvez qual seria o motivo de eles se afastarem? Por ele talvez não crerem na promessa. E aí em Hebreus 10, 23 diz: retenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos fez promessa. 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Então, meu querido, uma coisa que você tem que entender nessa noite: creia nas promessas que Deus tem para a sua vida. Creia nas promessas que Deus tem para a sua vida, porque se você não crê, você está se afastando de Jerusalém e está indo para Emaú. Talvez o que levou aqueles discípulos a se afastar de Jerusalém? A falta de perdão. Porque Deus falou no meu coração aqui que tem pessoas aqui nessa noite que precisam liberar perdão. A falta de perdão, isso não está escrito na Bíblia, mas é uma frase que diz que a falta de perdão
é como você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Quando a gente não libera perdão, a gente torna-se pior do que aquela pessoa que cometeu um erro conosco. Pastor, me prova isso. Quando Aminon, ele deitou com a sua irmã, com a irmã de Absalão, que era um filho de Davi, Absalão, ele não perdoou o que o irmão dele fez. Ele não perdoou porque o irmão dele deitou com a sua própria irmã. E para ele se vingar, o que é que ele fez? Ele matou. Ele matou o seu irmão. E depois você vai ver que o próprio Absalão, ele errou 10 vezes mais do que Aminon errou sobre ele. Porque ele teve com a mãe, com a esposa do pai dele, ele teve 10 concubinas da esposa de Davi, das mulheres de Davi. Então quem não libera perdão, comete 10 vezes mais erro do que aquele que ofendeu. Então, eu quero te falar na tua vida nessa noite. Tem algumas coisas presas. Tem algumas coisas que estão presas, estão retidas, porque você ainda não liberou perdão. Eu estou falando, não estou falando para todos aqui. Eu estou falando para pessoas que Deus trouxe aqui para falar para você que você precisa liberar perdão para que o milagre de Deus possa acontecer na tua vida. E qual foi o motivo? 3 daqueles discípulos se afastar de Jerusalém. As escolhas erradas. Eram 2 discípulos, não tinha um para trazer uma palavra de ânimo, eram 2. Eles diziam ser discípulos. E aí, meu irmão, não quer dizer que é discípulo, que é alguma coisa. Porque o que me chama a atenção na vida de uma pessoa que é homem de Deus e mulher de Deus, não é a revelação que ele tem, não é o glória a Deus e aleluia, é o caráter que ele tem. E o caráter é aquilo que você é quando ninguém está próximo de você, somente Deus está te vendo. E existem pessoas que elas ficam alvoroçadas quando vê alguém entregando uma revelação. Meu irmão, não tenho nada contra, eu acredito. Porque uma coisa eu quero te dizer, os dons, quem tem dons, o dons não salva. O que salva são as obras do Espírito. Eu posso ter dom e posso ir para o inferno, mas se eu praticar o fruto do Espírito, eu vou para o céu. Uma vez o irmão falou para mim assim: ô pastor, veio um irmão lá, o irmão falou que foi no monte e ele via fogo descer, fogo subir, e ele foi lá para pintar minha geladeira, o meu armário. Olha, o irmão falou tanta maravilha que ele deu o orçamento, eu paguei à vista. E até hoje ele está esperando o irmão voltar para pintar a geladeira dele e o armário. Ficou vislumbrado. Então, o dons, ele não salva. O que salva é o fruto. Nós temos que conhecer pelo caráter. Com quem eu vou andar? Eu vou andar com pessoas que vão trazer palavras que vão me edificar. Eu não posso andar com pessoas, irmãos, que trazem palavras negativas. Os discípulos estavam caminhando para Emaús e uma palavra mais negativa do que a outra. Não tinha um no meio deles que pudesse trazer uma palavra, que pudesse falar: não, olha, ele falou que morreu, que ia morrer, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Ainda é o 3º, mas ainda não terminou, ele pode ressuscitar. Quem são os seus conselheiros? Quem são as pessoas que participam do teu grupo? Olha o que o verso 15 diz. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles e iam com eles. Enquanto eles conversavam, o mestre se aproximava dele em silêncio. Escute o que eu vou te dizer. Enquanto eles conversavam, o mestre se aproximou deles em silêncio. Porque Deus sabe o que você fala no momento de angústia e de tribulação. Deus, ele está do teu lado e você não está vendo. Deus, ele tem se aproximado de você e você não está vendo. Deus, ele tem se aproximado porque ele se aproximou dos discípulos enquanto eles estavam caminhando, mas eles não viram Jesus.
E o que eu achei interessante é que no verso 17 diz assim: e ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estás triste? Eles começaram a conversar. Jesus acompanhou eles, porque eles precisavam se esvaziar daquilo que ele tinha. Porque Deus, ele só vai começar a agir na nossa vida quando nos esvaziarmos de algumas coisas, para que ele possa nos encher. Existem coisas na nossa caminhada. Escute o que eu vou te dizer. Jesus andou com ele 11 quilômetros. 11 quilômetros Jesus estava ouvindo eles falarem e arrazoar. Jesus caminhou com eles 11 quilômetros, ouvindo tudo aquilo, toda aquela decepção, todas aquelas desilusões da vida. E aí eu quero trazer uma boa para você, porque no meio de grandes lutas e dificuldade, quando você acha que está sozinho, ele está caminhando do teu lado. No meio de grandes dificuldades, quando você acha que está sozinho, e você acha que está caminhando sozinho, ele está em silêncio do teu lado, caminhando com você. O verso 22, 23 e 24, aí Jesus fala assim, eles falam assim, a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte, o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, e desde que as coisas aconteceram. Ei, não acabou o dia ainda. Não acabou o dia ainda. Você tem que entender que a tua fé, a nossa fé, tem que ir nos limites. Temos que esperar, porque se ele falou, olha, vai ser hoje, segunda-feira, pelo que eu entendo, termina quando dá 11h59. Os discípulos ali, não tinha nem terminado o dia ainda, e eles já estavam frustrados. E aí no verso 22 diz assim, é verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, a quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, e que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como a mulher havia dito, porém a ele não viram. Nem o testemunho daquelas mulheres trouxeram sensibilidade para a vida daqueles homens. Eles perderam a sensibilidade até pelo testemunho. Porque enquanto eu me afasto, e se afastar de Jerusalém, meu irmão, é assim, ó, se afastou da presença, está sem cobertura de Deus. Entenda isso. Se afastar da presença é ficar sem cobertura de Deus sobre a tua vida. Porque quando se afasta, você cria uma lacuna para Satanás entrar. E no reino espiritual, Satanás, ele só age através de legalidade. É como assim, ó, é como aqueles filhos de Seva falaram assim, olha, eu te repreendo, demônio, em nome do Deus de Paulo. Aí o demônio falou para ele assim, eu sei quem é Paulo e sei quem é o Deus dele, mas eu também sei quem vós sois. E o demônio entrou no corpo daqueles homens, porque ele age através da legalidade. Então, se eu me afasto de Jerusalém, eu estou me afastando da proteção de Deus. Porque quando eu estou dentro de Jerusalém, a mão dele está estendida sobre a nossa vida. Oh, meu irmão, tu não sabes o livramento que ele tem te dado. Tu não sabes, tu saiu para trabalhar e chegou, é porque a mão dele, ó, a mão dele está estendida sobre a tua vida. Se tu saiu e chegou, se tu está aqui hoje, é porque a mão dele, oh, alabandachuri comanai. Mas quem se afasta, abre uma brecha. É como os pentecostais dizem, Satanás não precisa de uma porta e uma janela, ele precisa de uma brecha. É uma brecha, meu irmão. Se afastou,
se afastou de Jerusalém e foi para Emaús, você está sem teto. É como se um temporal viesse e você estivesse descoberto. E você pegasse toda aquela chuva. Foi o que aconteceu aqui. Eles estavam se afastando e nem o testemunho daquelas mulheres edificaram a vida deles. E uma coisa que eu achei interessante aqui no verso 25, ao verso 27, diz assim: e ele lhe disse, Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que se achavam em todas as Escrituras. Tu sabe o que Jesus falou aqui? Ele falou somente a palavra. Porque tem pessoas que ouvem, mas não entendem. Por isso que Jesus ele fala que aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Ouve, mas não entende. Vem para a escola dominical, mas não entende. O que é não entender? É não pôr em prática aquilo que ele está ensinando. Não adianta. Se eu ouço, é porque eu ouvi, conheci, Satanás também conhece. Porque Satanás, quando tentou Jesus no deserto, ele disse, está escrito. Foi? Então ele conhece a palavra. Mas a palavra, ela tem que entrar. Ela tem que penetrar. Ela tem que abalar as estruturas. Ela tem que abalar a nossa vida. Ela tem que dar uma sacudida em nós. E quando a palavra entra, eu passo a viver ela. Eu passo a viver a palavra na minha vida. Porque agora não é mais a minha razão que fala mais alto, é a palavra que está dentro de mim que fala mais alto. Porque às vezes tem pessoas que nos procuram para tirar uma dúvida da resposta que ela já sabe. Sabe por quê? Porque ela está em dúvida entre a razão e a palavra. Ele leu a palavra. Ele só leu. Ele trouxe as palavras desde Moisés até aquele momento dele ali. Ele começou a falar da palavra. E quantas pessoas você vê? Você vai pregar, pastor, estou desviado, estou afastado. Conhece a palavra. E o que fez desviar? O que fez se afastar? Porque no momento quando se afasta, Satanás ele entra. No momento que se afasta, Satanás ele entra. E eu vou te falar que quando ele entra, a Bíblia diz que ele vem 7 vezes pior do que a primeira vez. E às vezes você vê aquela pessoa que está na casa de Deus, aí quando ela sai, você fala, meu Deus, nem parece. Não estou apontando, meu irmão, porque eu queria, como um pastor, como ovelha, que todos estivessem aqui, que todos estivessem na casa de Deus. Mas não podemos ficar desprotegidos. Não podemos ficar sem um teto, sem uma cobertura. Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Oh, aleluia. Oh, Ramanashuri Komanai. E no verso 30 diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Jesus caminhou com eles, chegou em Emaús, ele, fica conosco, os discípulos. Não sabia nem que era Jesus, mas fica conosco. E Jesus sentou com eles na mesa para comer. Só que aquele partir o pão era uma maneira que só os discípulos conheciam. Era a identidade de Jesus. Ele partiu o pão assim, ó. E quando ele partiu o pão, que significa a palavra, os olhos deles abriram.
E eles viram que era Jesus. Escute só o que eu vou te dizer, meu irmão. No momento de grande tribulação e dificuldade da vida, Jesus, ele está caminhando com você. Ele poderia estar conversando com Jesus 11 quilômetros, mas ele desprezou os 11 quilômetros andando com Jesus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que você não está sozinho, então converse com ele. Ele está do teu lado, converse com ele. Não são lamúrias, não são decepção, não são contrariedades e nem desilusão, mas fala para ele o teu propósito. Fala assim: eu creio nas tuas promessas, Senhor. Eu creio. Olha, eu não estou vendo nada, mas eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Hoje não acontece, mas amanhã pode acontecer. Oh, aleluia. Jesus andou com ele 11 quilômetros, pastor. 11 quilômetros. E eles desperdiçaram 11 quilômetros com Jesus. Porque se eles soubessem que Jesus estava do lado dele, o papo seria outro. Então eu estou te dando um segredo. Muda o teu papo agora com ele. Pastor, estou passando uma prova que só Deus sabe. Mas ele está do teu lado, ele está caminhando contigo. Pastor, está difícil para mim, mas ele está do teu lado, ele está caminhando contigo. Entendeu? Andou 11 quilômetros. Se eles soubessem que era Jesus, o papo era outro. Então muda o teu papo a partir de hoje. Muda o teu papo a partir de hoje. E a Bíblia nos afirma aqui no verso 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Depois que eles viram Jesus, eles voltaram. Eles voltaram para onde? Para o lugar que eles nunca deveriam ter saído. Eles voltaram para um lugar onde nunca deveria ter saído. Deus está falando com pessoas aqui. Você estava em Emaús, mas Deus te trouxe para Jerusalém. Você estava no Emaús, mas Deus te trouxe para Jerusalém. Ele fala assim: olha, você nunca era para ter saído desse lugar. E eles voltaram a ter aquilo que eles haviam perdido no meio da caminhada: a alegria, a sensibilidade, a adoração, a promessa. Oh, e é isso que eu quero profetizar pela tua vida nessa noite. Fique de pé, por favor. O que eu acho interessante é que ontem o pastor Esquerdo pregou, hoje tem uma palavra diferente, quarta-feira tem outra palavra, amanhã o reverendo aqui vai pregar uma palavra, quinta-feira vai ter outra palavra, e a palavra vai se renovando, e vamos nos fortalecendo. Oh, meu irmão, você pode adorar ele aí por alguns instantes? Alabanda Shuri Komanai. Oh, somos fortalecidos pela palavra. É pela palavra. Oh, aleluia. Oh, Ramana Shuri Komanai. Quando Jesus reuniu os 11, né, que estava menos um, ele reuniu ali, se apresentou para eles, para que a promessa ela viesse se cumprir, porque tudo que Jesus falou se cumpriu, hein? Você não entendeu não? Tudo que Jesus falou se cumpriu. Tem coisas que estão de pé na tua vida e você sabe que vai chegar o momento de se cumprir. Jesus reuniu os 11. E eu costumo dizer que Jesus, na maioria das vezes, sempre vai usar o que nós temos para nos abençoar.
Exemplo. Quando Moisés, ele tinha que atravessar o Mar Vermelho, o que ele tinha na mão? O cajado. Então, o cajado que ele tinha na mão fez com que o mar se abrisse e ele passasse. Gideão, quando ele venceu os midianitas, era com um grupo que estava com ele para vencer os midianitas. Davi, quando ele venceu o gigante, o que Davi precisava já estava na mão dele, que era a tiradeira e uma pedra. E a espada de Golias, que ele tomou depois. E Jesus, quando está no meio, naquele cenáculo ali, a Bíblia nos afirma em João 20, 21, que ele sopra. Só que para eu soprar, primeiro eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que puxar. E para Jesus soprar no meio deles, primeiro tinha que puxar aquilo que ele tinha. E Jesus, ele quer soprar aqui nessa noite. Mas ele vai puxar o que você tem para te abençoar. Ele vai puxar o que você tem para te abençoar. Então o que você tem para ele nessa noite? Porque ele sabe que você vai percorrer grande distância. E para você percorrer grande distância, ele quer que você se abasteça hoje. Oh, aleluia. Você não entendeu, meu irmão? Jesus estava preparando os discípulos para eles percorrerem um caminho longo, mas antes de percorrer, ele estava primeiro abastecendo ele. E o Senhor quer te abastecer nessa noite. Oh, aleluia. E aquele sopro não foi um sopro qualquer. Foi um sopro da manifestação do Espírito de Deus sobre a vida dele. Aquele sopro é como se fosse um renovo. E o Senhor, ele quer soprar e está soprando na tua vida nessa noite. Ele está te soprando. Aleluia. Oh, Ramanashuri Komanai. Queria chamar a Estherzinha aqui. Vamos, a gente já vai terminar 9 horas, mas eu queria liberar uma adoração a Ele. Ô irmão, que sabe, vamos nos esvaziar de tudo. Esquece tudo lá fora, tranca a porta aqui, de uma maneira fictícia, não precisa trancar aí não. Mas tranca, esquece. Tira a carga, tira o fardo, tira o peso. Ele quer fazer você voar nas asas do Espírito nessa noite. Ele marcou esse encontro aqui. Oh, aleluia. Eu nunca fiz isso, meu irmão. Eu parei para preparar essa mensagem 6:30 da noite. Mas Deus falou que ia falar no meio da igreja, que ia renovar a tua igreja, o teu povo. Estávamos como discípulos no caminho de Emaú, desilusão, decepção e contrariedade, mas voltaram adorando, voltaram com a promessa de pé, voltaram com a paz, a alegria. Oh, Ramanã, Shurika, Lamandai. Confiando em nosso Deus Adore a Ele. e em seu eterno amor. Aleluia. Não seremos abalados. Olha aí, ó. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Lamandai, Shurika, Lamandai. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não
profeticamente, eu não chego nem aos pés de Jesus. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Mas eu quero soprar na tua vida nessa noite. Oh, Ramanashuri Kalabaia. E a Bíblia diz que ele soprou sobre os discípulos. Eu quero soprar na tua vida, para que você receba de Deus nessa noite aquilo que você precisa para lutar as guerras que você está lutando. Porque Ele não vai tirar as guerras de você, mas Ele vai te capacitar para você passar pelas guerras que vêm sobre a tua vida. Então receba de Deus. Receba de Deus. Receba de Deus sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Receba o renovo de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia! Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em nosso Deus, eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus. Queridos, como um pastor, eu não posso encerrar esse culto sem antes fazer um apelo para dois tipos de pessoas aqui. Para aqueles que por algum motivo se afastou de Jerusalém e foi direto para Emaús, se afastou da presença de Deus. Para aqueles que se afastaram, para aqueles que se distanciaram, o Senhor Ele está te chamando nessa noite. Pastor, eu não me afastei, mas eu ainda não aceitei, eu nunca aceitei a Cristo, eu nunca entreguei minha vida para Cristo. Então você que está afastado, ou você que nunca aceitou a Cristo como Salvador, eu quero te chamar aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você, para que o Senhor possa reacender, para que o Senhor possa fazer um milagre, para que você possa tomar posse de tudo que foi falado nessa noite, para que Satanás ainda não tenha mais legalidade sobre a tua vida. Você precisa tomar uma decisão com Deus nessa noite. Cadê você que precisa reconciliar com Deus, que precisa voltar para os caminhos do Senhor, ou precisa aceitar a Ele como Salvador da tua vida? É esse o momento que você precisa, e você sabe que você precisa reconciliar com Deus. Pastor, quem é o único beneficiário? Se eu for aí na frente, é o Senhor que vai ser abençoado? Não. Quando você vier, é você que está vindo com passos largos para a tua salvação. É você que vai ser abençoado. As promessas dele, elas estão aqui, ó. Elas estão retidas. Mas a partir do momento que você deu o primeiro passo, Deus Ele vai liberar tudo aquilo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Então, meu irmão, você que queira voltar para os caminhos do Senhor, ou aceitar a Ele como Salvador da sua vida, levante a sua mão, que eu quero saber quem é você. Levante a sua mão. Levante a sua mão, que eu quero ver quem é você, para que você possa retornar aos caminhos do Senhor, ou que você possa aceitar a Ele como Salvador da sua vida. Tem alguém? Ah, pastor, tem eu. Cadê você? Tem alguém? Amém?
Tem alguém que queira voltar para os caminhos do Senhor, ou queira aceitá-lo como Salvador da sua vida? Glória a Deus. E o Senhor, você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Vamos terminar cedo hoje, né? 9 horas. Tem algum anúncio aí, reverendo? Não? Tranquilo? Amém? Então ora aqui, dá a benção aqui, por favor. Ore pelo pastor Wilton, tá? O idoso. Depois que ele alisou esse cabelo, ele está abusado. Palavra de Deus. Quantos recebe a palavra de Deus nessa noite, ministrada pelo nosso pastor? Deus abençoe, pastor. Obrigado pela palavra de Deus, vindo do alto para os nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento que estamos na tua casa, na tua presença. Louvamos o teu nome, Senhor Deus, na beleza da tua santidade, Senhor, porque tu és maravilhoso, Senhor. Tu revelas, Senhor Deus, a nós no momento de dificuldade, de problemas, como aqui foi pregado, Senhor Deus, momentos que nós estamos caminhando e achando que estamos sozinhos, o Senhor está conosco, Senhor, e dessa mesma maneira tu possa estar com cada um que está aqui, tu possa, Senhor Deus, nos conduzir em triunfo, sabendo que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa salvar. Senhor Deus, toma nas suas mãos a cada um dos seus filhos que aqui estão, leva debaixo das suas poderosas mãos, nos livra do homem mau, do homem perverso, da bala perdida, nos guarda, Senhor Deus, a todos os momentos, Senhor Deus, através das tuas poderosas mãos, Senhor Deus, a nossa entrada e nossa saída nos nossos lares, de onde nós estivermos, possa ser guardada por ti a cada momento. Guarda, Senhor Deus amado, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus, de estar caminhando, de estar indo para o trabalho, de estar indo, Senhor Deus, para as suas faculdades, para as suas escolas, Senhor Deus, os nossos filhos, Senhor Deus, os netos, Senhor Deus, todos aqueles que fazem parte da família dos seus filhos, possa ser guardado pelas tuas poderosas mãos neste lugar. Obrigado, Senhor Deus, pela equipe de louvor, obrigado pelos levitas, obrigado, Senhor Deus amado, para aquele que estava dirigindo o culto, aquele que está, Senhor Deus, na portaria, que está no som, aquele que está na mídia, aquele que está no estacionamento. Toma todos nas suas mãos e que nós possamos sair daqui entendendo que a tua palavra foi ministrada aos nossos corações e que no seu tempo, Senhor Deus, o Senhor vai fazer acontecer o milagre sobre as nossas vidas. Nós assim cremos e profetizamos toda sorte de bênção sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Todos que crê, digam: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aqui está, não somente agora, mas para todo sempre. E todos digam: vai com Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus.